Capítulo 8. O estudo da segunda-feira. Fui apresentado à sua esposa e depois de conversarmos alguns minutos, Cyril mencionou que ele queria explicar seu vínculo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O tempo não havia permitido que ele entrasse nesses detalhes, lá no local de trabalho. Na realidade, ele ainda não era membro da denominação, mas estava frequentando regularmente a igreja e já tinha feito os preparativos para ser batizado no sábado seguinte. Sem que sua esposa soubesse, ele estivera lendo todas as publicações da igreja que Cíntia tinha em sua casa, e fazendo isso, ele se havia tornado um fervoroso estudante da Bíblia. Havia obtido também uma compreensão mais profunda das Escrituras ao estudá-las com o pastor Taylor, e por isso já havia tomado a decisão de unir-se à igreja. Cyril sugeriu que Cíntia dirigisse os estudos. Concordei com a ideia e curvei minha fronte juntamente com meus novos amigos enquanto ele fez uma breve oração. Sua esposa sugeriu que seguíssemos um plano de estudos intitulado 28 Estudos Bíblicos para Pessoas Muito Ocupadas. Cada tema consistia de 15 a 20 perguntas e necessitaria aproximadamente de 1 hora de estudo. O plano me pareceu bom e começamos com o primeiro, cujo título era A Palavra de Deus. Em pouco tempo, já havíamos concluído o primeiro tema. Fiquei encantado com o que aprendi sobre as revelações de Deus para os homens. A lição número 2 tinha que ver com o segundo capítulo do livro de Daniel, examinando a ascensão e queda dos grandes impérios mundiais e a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo. Cyril sugeriu, então, que marcássemos um horário para examinarmos juntos as profecias de Daniel. Imediatamente perguntei se poderíamos ter tal estudo ali mesmo, naquele momento. Eles concordaram e então continuamos. De todos os textos lidos, o que mais me impressionou foi este: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Depois de ler esse texto, eu queria saber o que mais Daniel tinha aprendido acerca do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Cíntia chamou minha atenção ao capítulo 7. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Ela disse também que as palavras de Jesus em Mateus 5:5 cumpririam-se então: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Descobri também que as pessoas que habitarão a terra serão os ressuscitados e os trasladados por ocasião da volta de Jesus. Já havíamos completado o terceiro estudo e eu nem percebera o tempo passar. Nunca antes eu ouvira tais coisas. Elas me prenderam o coração e eu queria mais. Qual é o assunto do próximo estudo? No momento, não me lembro do título, mas recordo que despertou em mim um desejo tão intenso de ouvir o que a palavra de Deus tinha a dizer sobre aquele tema específico, que senti a necessidade de convencê-los a estudar mais aquele tema naquela noite. Acendendo mais um cigarro e aspirando 2 tragadas profundas, comentei que se Cyril fizesse a gentileza de esvaziar o cinzeiro para mim, eu poderia aguentar mais 1 hora de estudo. Ele esvaziou e com cortesia o trouxe de volta. Então eu disse: não devemos perder tempo algum, para que vocês não tenham que ir para a cama muito tarde. Eles responderam que geralmente se recolhiam para dormir por volta das 23 horas. Ótimo, disse eu. São 9:pouco da noite. Estamos indo bem em nossos estudos. Não desperdicemos nenhum tempo. Lembro-me da reação deles, como se fosse ontem. Cíntia deu uma olhada para o esposo, tem um grande ponto de interrogação em seus olhos. Cyril indicou que deveríamos continuar.
Enquanto isso, eu já estava fumando meu último cigarro e a metade dele já havia sido queimada. Então perguntei se eles se importavam se eu fumasse um charuto. Além do mais, eu tinha o costume me gratificar toda vez que sentia estar realizando alguma coisa de valor. Estudar a Bíblia com eles estava sendo, na minha opinião, a coisa mais proveitosa que eu já havia feito na vida. Sem hesitar, Cyril respondeu: queremos que você se sinta em casa enquanto está aqui conosco. Fique à vontade. E eu fiquei da única maneira que eu sabia. O ar da sala ficou azulado com tanta fumaça. Tenho a firme convicção de que o Espírito de Deus havia ido antes de mim para ajudá-los a compreenderem a força com que o fumo me dominava e aceitarem minha inconveniência com o fim de me conduzirem a Jesus. Através dos anos, tenho agradecido muitas vezes a Deus pela maneira com que eles enfrentaram essa situação delicada. Por 7 dias consecutivos, estudamos a Bíblia. Foram 4 horas por noite. Somente quando chegamos ao tema da saúde é que entendi o que o fumo estava me causando e o quanto eles fizeram para me suportar. E esse assunto não foi senão um dos últimos da série de 28 estudos. Quando perguntei por que eles me toleraram fumando durante os estudos, Cynthia explicou: nós estávamos felizes em sua companhia. E quando você manifestou o desejo de voltar após a primeira noite de estudos, Cyril e eu resolvemos que, mesmo que nossa vida fosse encurtada uns 2 anos por causa dos seus cigarros, não nos importaríamos desde que você estudasse a palavra de Deus e se tornasse um seguidor de Jesus. Voltemos agora ao 4º tema de estudo. A palavra de Deus estava abrindo realidades eternas diante de mim, e sentindo o desejo de receber mais e mais da mesma coisa, perguntei qual era o tópico do estudo número 4. Podemos estudar o número 4 agora? Daí deixarei vocês irem dormir. Uma expressão de grande surpresa tomou conta do rosto deles. Cyril respondeu: que tal planejarmos mais uma noite nesta semana para estudarmos o número 4? Espero que você me permita voltar amanhã para o estudo número 5, isto é, se eu ainda estiver vivo. De alguma forma, eu pressentia que os espíritos demoníacos poderiam me destruir. Não contei tudo o que eu realmente sentia, mas eles compreenderam meu apelo de urgência e concordaram em realizar o 4º estudo. Na primeira vez em que meu amigo Holland e eu visitamos a assim chamada Sala de Adoração aos Deuses, o sacerdote nos fizera jurar sigilo com respeito a tudo o que tínhamos visto e ouvido. Ele falava e nós íamos repetindo o encantamento após ele, e selamos o pacto depositando um pouquinho de incenso sobre a chama de uma vela preta. O sacerdote salientou que, ao sairmos, teríamos de manter silêncio total com o fim de evitar o grande desagrado dos espíritos. Algum tempo depois, quando assistimos àquilo que os adoradores de demônios gostam de chamar de sessão de louvor aos deuses, o sacerdote explicou o grande perigo de despertar a ira dos espíritos. Como exemplo, ele mencionou o caso de um indivíduo que foi desleal em algo que muitos poderiam considerar de pouca importância. Apesar de ele morar em um prédio considerado à prova de fogo, os espíritos queimaram o edifício com tudo o que havia dentro dele, inclusive o traidor com sua esposa. George nos contou que havia conhecido esse casal. Em outro caso, os espíritos passaram 1 hora inteira atormentando um membro infiel em sua casa. Eles lançaram com grande força todos os pertences da casa contra as paredes, reduzindo grandes peças do mobiliário a pedaços. Hospitalizado em estado de choque, depois que os vizinhos o encontraram em sua casa, o homem quase enlouqueceu. Com essas experiências gravadas na mente, foi-me natural considerar as horas de estudo como um bônus, e isso me levou a pressionar pelo 4º estudo. A ousadia com que me aventurei a estudar a Bíblia sob tais condições não foi o resultado do esforço humano. Da maneira que vejo hoje,
foi o resultado direto de ser alimentado naquele dia pela palavra de Deus, a palavra operante. A palavra de Deus é viva. Ela tem o poder de motivar uma pessoa a ponto de ousar desagradar o príncipe das trevas. Deus havia proposto que eu ouvisse as grandes verdades de sua palavra, e isso tornou-se em realidade. Os espíritos de demônios não tiveram nenhuma maneira de impedir que isso acontecesse. Quando terminamos o quarto estudo, marcamos um novo encontro para as 19 horas da noite seguinte. Antes de sair, sugeri que Ciril lesse uns 2 versos das Escrituras e fizesse uma pequena oração. Ele abriu a Bíblia no livro dos Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmos 46, 1-3. Eu estava para sair, já com a mão na maçaneta da porta, quando me ocorreu perguntar quais os assuntos dos próximos temas. Um deles seria o estado dos mortos. Ao despedir-me, dizendo boa noite, a sensação que tive foi que mal poderia esperar até o horário combinado para o próximo estudo. Na realidade, minha principal preocupação não era esperar o tempo passar. Eu estava no bonde enquanto me dirigia para casa e me perguntava se ainda estaria vivo no dia seguinte, terça-feira, às 19 horas. Realmente acreditava que naquela noite de segunda-feira eu seria visitado pelos espíritos e contra os seus ataques, e não tinha em minha própria força nenhum método de defesa. Mesmo assim, não temia a morte. Mesmo sendo tão indigno, o Espírito do Senhor estava abençoando a minha vida pelo amor de Jesus. Quando me deitei, as palavras das Escrituras que Ciril havia lido voltavam constantemente à minha mente, e a próxima coisa que percebi foi o toque do alarme do meu despertador, na terça-feira de manhã. Era hora de levantar e sair para o trabalho. Até hoje, as palavras do capítulo 46 do livro de Salmos significam muito para mim, porque me têm ajudado a olhar para cima, para Deus, o manancial da vida, a fonte de todo o poder. Por mais sombrias e desesperadoras que sejam as perspectivas, Ele pode operar uma maravilhosa mudança a fim de livrar os desamparados das mãos do destruidor.